Estamos em 2026 e eu decidi trazer uma análise pessimista. Para você ficar esperto, porque nas nossas perspectivas de começo de ano a gente sempre coloca o que a gente quer fazer. E para você que está aqui no canal para falar de agronegócio, para planejar o seu 2026, você precisa saber o que o mercado está falando e como o mercado está reagindo ao ano difícil que foi 2026. Essas matérias foram publicadas no final do ano agora, e como passou o Réveillon, hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026, vamos começar e finalizar essa semana aqui com essas dificuldades, e a partir da semana que vem nós vamos traçar os novos planos que vêm para 2026. Então fica aqui para você entender o que aconteceu, por que tantas empresas estão quebrando, por que outras empresas vão quebrar e quais as perspectivas que os bancos estão passando para o crédito rural em 2026, para você saber como você vai agir. Se esse tema te interessa, fica com a gente até o fim, que eu vou dissecar essas duas informações, essas duas notícias e o que elas representam para você, produtor e produtora rural. Beleza? Eu vou passar aqui para o Pedro Avelino fazer as honras da casa e eu volto em 30 segundos. Pode contar que é até menos que 30. Mas, gente, é rapidão, só para passar um recadinho sobre aqui a nossa empresa, que é um escritório criado e dedicado ao produtor rural. E além de prestar serviços jurídicos, a gente também te ensina, você que é produtor, investidor no agronegócio, como você pode se proteger do jeito certo das dívidas no agronegócio. Para isso, a gente ensina a gestão de documentos ideais para você blindar e reestruturar e deixar a sua próxima safra sempre sendo a mais segura. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Vamos seguir com o vídeo. Obrigado, Pedro. Para 2026, a partir do início do ano, a ideia nossa é ter 2 microfones aqui, para a gente não ter que fazer isso aqui. E para o Pedro também começar a interagir, fazer perguntas para mim e para o Pedro Rocha, para os nossos produtores de conteúdo. Nós teremos mais em 2026, teremos outros quadros aqui no canal, né, Pedro, que a gente está projetando. E nós vamos melhorar, inclusive, essa questão. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo, no YouTube. É sempre um prazer estar com você. Pedro, por favor, coloca a matéria da Gazeta do Povo de 30 de dezembro de 2025 na tela. Já temos? Crise à vista. Brasil pode ter recorde de falências de empresas em 2026. Eu falei que eu ia chamar atenção para isso, e isso é extremamente importante para o agronegócio, você vai ver, né? Inclusive, a própria imagem é um pé de soja. Exato. Tá seco aí nessa questão aí, tá? Então, o setor brasileiro, produtivo brasileiro deve enfrentar um recorde de falência e pedidos de recuperação judicial em 2026. Lembrando que 2025 já foi recorde de pedido de recuperação judicial da história do Brasil desde a nova lei 2020, né? Então, os dados da Serasa mostraram isso e a gente analisou aqui. Então, se a perspectiva para 2026 isso ser ainda pior, fique esperto, porque isso está repercutindo e vai repercutir muito fortemente na tomada de crédito e na gestão da carteira de investimentos e custeios para o agronegócio, né? A previsão é resultado de combinação de juros altos, crédito mais restrito e incertezas políticas, cenário que deve afetar principalmente o agro e as pequenas empresas, né? E por que é visto como um ano crítico, né? Eles chamam de tempestade perfeita, né? Taxa básica de juros alta, serve de referência para os empréstimos, né? Os bancos ficam mais cautelosos em ano eleitoral, especialmente presidencial, diminuindo a oferta de crédito. A gente não vai entrar em questões políticas aqui, a gente tem um compromisso de não entrar em nenhuma análise política, mas vai ser uma eleição difícil, né? Como já foi a outra, um país polarizado, um país que não encontra aí alternativas a essa polarização. Então não deve ser uma campanha simples, não deve ser uma campanha fácil, e geralmente os mercados se retraem para ver o que vai acontecer. Isso impacta diretamente a economia. E para completar, a transição da reforma tributária exigirá custos de adaptação, como a gente já analisou aqui, né? E essa soma deve levar mais empresas a não conseguirem pagar as contas, né? Quais são os setores mais afetados pela crise, né?
embora seja ampla, veja que aqui a matéria traz, né? O agronegócio, antes um pilar seguro da economia, hoje lidera os pedidos de recuperação judicial. Quebras de safra, preços baixos e alto endividamento explicam o cenário. Tudo que a gente falou em 2025, a gente deve continuar vendo em 2026, né? E também ele fala aqui que micro e pequenas empresas ficam vulneráveis, né? Recuperação judicial não existe para salvar empresas? Sim, é um processo legal, como a gente já falou, só que sem conseguir dinheiro novo para se reerguer, o plano de recuperação fracassa. O que resta é decretar a falência, que é o encerramento definitivo das atividades. Nós analisamos aqui, e você que está com a gente já deve ter visto em mais de um vídeo, que a recuperação judicial, de fato, ela veio a partir de 2020, com a Lei do Agro número 1, fez a alteração na Lei 11.101 de 2005, trazendo a oportunidade, a possibilidade de produtores rurais, pessoas físicas, que preencham lá os requisitos que estão no artigo 49, artigo 50, 51 da lei, pedirem recuperação judicial com as regras que foram inseridas. Isso deu a muitos produtores a possibilidade de buscar esse remédio extremamente amargo, extremamente difícil para tentar sair das suas dívidas. Muitos desses produtores, como a gente já falou também, como o próprio Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil, a própria diretoria de crise e de gestão de risco do Banco do Brasil veio a público e nós analisamos em 2025, dizendo, olha, quem entrar em recuperação judicial não terá dinheiro hoje, amanhã e nem nunca mais. E muitas dessas recuperações judiciais vão fazer com que os produtores venham à falência, tinham a ver com isso aqui que está sendo analisado agora, tá? De fato, o processo de recuperação judicial é doloroso, ele é difícil, e muitos colegas advogados, escritórios de advocacia, aproveitando a onda de dificuldade do agro, venderam esses serviços, venderam essas oportunidades de reestruturação, à torta direito, como diz no português claro, e muitos aderiram. Só que muitos não vão aguentar, muitos não vão conseguir passar por esse processo dificílimo que é a recuperação judicial, né? Só que os juros altos não são o único vilão dessa história, né? Pode descer aí, Pedro, por favor. Os juros são o motor da crise, consome o caixa, né? Mas a escassez de crédito agrava o cenário. Os bancos estão mais rigorosos para emprestar, exigindo mais garantias e oferecendo prazos curtos, né? Essa incerteza trazida pelas eleições também de 2026 também faz com que eles prefiram segurar o dinheiro em caixa. Torneira fechada é tão prejudicial quanto os juros elevados, né? Então, veja só, esse cenário está muito claro, né? 2025, inadimplência alta, Banco do Brasil veio ali, seu lucro caiu, aí no final nós fizemos uma análise de que lá nos Estados Unidos, olha, o valor da ação do Banco do Brasil está muito baixo, vale a pena investir, o banco fez um guidance, fez uma mudança na sua política de crédito, vieram as medidas provisórias para jogar dinheiro novo para reestruturação de dívidas do agro, né, de setembro para cá, tem uma MP a 1328, que foi publicada agora, dia 16 de dezembro, que vai ter uma repercussão em janeiro, mas isso tudo é paliativo, para resolver questões que já estão, mas estruturalmente não mudam muita coisa. Ajudam, mas não resolvem o problema. Então, a torneira fechada, as garantias, a exigência de alienação fiduciária, uma série de coisas não vão mudar, né? E o que os especialistas recomendam para as empresas, né? Agir rápido. Não deve esperar por uma melhora milagrosa da economia para enfrentar a crise. Para quem está endividado, adia a busca por ajuda, como recuperação judicial. Adiar a busca por ajuda por recuperação judicial pode ser fatal. Para os credores, aqueles a quem as empresas devem recorrer, a orientação é não demorar para cobrar as dívidas. Então, veja só, é um cenário de gato e rato, né? O devedor precisa se reestruturar, o credor precisa receber, isso deve se amplificar, né, em 2026, a tendência é ter maiores demandas judiciais. Nós mesmos no escritório tivemos um aumento de demanda de credores nossos do agro buscando recuperação e muitos devedores buscando a nossa orientação para sair dessa situação e estamos em análise e trabalhando para alguns deles reestruturando suas operações. Em um cenário adverso, a capacidade de gestão e agilidade para tomar decisões se tornaram uma questão de sobrevivência. Então, veja só como isso aqui é uma tempestade completa, como a gente colocou lá no começo. Agora eu vou pedir para o Pedro trazer uma outra matéria que também fala disso aqui, né? Que saiu no Globo Rural no dia 29 de dezembro, né? E elas se interconectam, né? Escalada das recuperações judiciais no agro afetou o humor do mercado, né?
Aí, como a gente já falou, as recuperações judiciais de produtores rurais subiram 147% em relação ao mesmo período de 2024, né? Isso são aqueles números lá da Serasa, do terceiro trimestre de 2025, porque ainda não fechou o quarto trimestre, ainda não foi feito o levantamento total dos números, né? Então, no mesmo embalo da inadimplência, os pedidos de recuperação judicial do campo continuaram acelerados, afetando o humor do mercado privado para a liberação de crédito ao setor agropecuário e fomentando o debate sobre o uso indiscriminado do mecanismo pelos agricultores. O que eu falei ali atrás, e eu falei nos outros vídeos, sobre recuperação judicial e o que isso impacta o mercado, quem tem o dinheiro para emprestar, é extremamente importante, é extremamente relevante. Nós tivemos agora em dezembro um painel lá na pós-graduação, na Harvard, eu também falei sobre isso, com o jurídico da Syngenta, jurídico da Sociedade Rural Brasileira, jurídico da Lloyd Dreyfus, jurídico de tradings, advogados que advogam para grandes players, e todos concluímos juntos. A recuperação judicial é um dos maiores impactadores, né? Que tiver mais impacto na concessão do crédito e na fechar a torneira para novos investimentos e novos custeios. Não tenha dúvida, isso repercutiu de forma extremamente grave no mercado. Então eu estou trazendo essa matéria aqui, que é o Carlos Aguiar, diretor de agronegócio do Santander, né? Ele vem e diz o seguinte, né? O mercado realmente mudou de vez. Isso estragou o humor do mercado um pouco. Para 2026 não estou pessimista nem otimista, mas enquanto as recuperações judiciais não se estabilizarem, vai ser bem difícil o mercado melhorar. Olha como isso já se precificou. Você que está aqui com a gente, eu gostaria de deixar muito claro. Um dos pilares que eu estudo mais é mercado financeiro, impacto das modificações do mercado financeiro no agronegócio. Para o meu cliente que chega no escritório, para aquele que vem me procurar, não basta eu dar a ele a solução jurídica para o caso específico que ele está me trazendo. Eu tenho que perguntar para ele, e no outro dia, e no final deste dia, e no final dos dias que virão, como será a sua capacidade de geração de caixa? Como você vai lidar e gerar o recurso necessário para implementar esse plano, para pôr em prática o plano que nós estamos traçando aqui? De nada adianta eu vir com um monte de situações jurídicas, ações judiciais, ou enfim, um plano que no fim do dia não considere o dinheiro. Né? Para mim não faz sentido nenhum jurídico e para uma corrente muito grande de advogados, não adianta você advogar mais como era antigamente, simplesmente propondo ações ou então dando aulas de direito para o cliente, qual é o direito? Não. Como que ele sai disso? Qual de fato é o impacto na vida dele financeira, as ações que nós vamos tomar, as estratégias que nós vamos levar adiante? Isso é mais importante, talvez, do que analisar o próprio direito. Porque o direito ele é interpretativo e a gente precisa precificar. E no caso aqui do Santander, do diretor de agronegócio do Santander, ele já disse, vou repetir, as recuperações judiciais não se estabilizarem, vai ser bem difícil o mercado melhorar. Tá? Então, veja só, isso aqui é o que eu queria trazer para você de mais importante. Tá? No fim do dia, 2026 será um ano de extrema dificuldade, não só de mercados internacionais, com estoques altos de grãos, com preços baixos, com câmbio alto, né? Não tende a arrefecer, o câmbio deve continuar alto, isso impacta fertilizante, isso impacta insumo, defensivo, impacta tudo que nós consumimos no agro. Nós não vamos ter uma diferença muito grande na taxa básica de juros, eu acredito, até o meio do ano. Deve ter uma diminuição, porque agora estão fechando o número da inflação, parece que a inflação ficou dentro da meta estipulada, apesar de nós termos um governo que gasta mais do que arrecada, isso tem um impacto nas contas fiscais, o que de fato mostra uma análise externa sobre a força da economia brasileira, sempre com uma ressalva. Então, quando o Brasil paga um juro alto no dinheiro, os investidores colocam dinheiro aqui atrás dessa remuneração, isso trava investimento, faz com que a economia fique
caminhe mais lentamente para controlar a inflação. Então, é um efeito. Eu controlo a inflação para o preço doméstico não subir, não acompanhar tanto a escalada de câmbio, não acompanhar tanto o preço internacional, através dessa retração, pagando juro. Pagando juro alto, o dinheiro entra e os investidores recebem essa remuneração. Porém, para o setor produtivo, isso é muito ruim. Se você soma a incerteza da eleição, não tenha dúvida que nós temos um cenário de desafio além do normal, né? Além do que nós já estamos vendo. Então, o que é importante para você, produtor e produtora rural, que está vendo esse vídeo aqui na primeira semana do ano, mas na verdade, basicamente, é o primeiro dia do ano depois do Réveillon, dia 2 de janeiro, para você passar esse final de semana, né? Pensando em como começar o dia 5 de janeiro, que vai ser, de fato, a primeira semana. A gente diz que no Brasil, o Brasil começa só depois do Carnaval, né, Pedro? Só que para o agro não tem isso, né? Produtora rural, agricultora, quem trabalha com a roça, ele não pode parar, né? Se choveu, choveu, se não choveu, não choveu, se tá quente, se não tá quente, não tá quente, ele tem que ir lá para a roça cuidar daquilo. Muitas culturas estão em pleno plantio, muitas culturas estão em colheita e tudo isso tem impacto e não para. Então eu estou falando para você, produtor e produtora rural, que a partir de 2025 você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a como entender e como melhorar a sua gestão particular, primeiro você como pessoa, para aplicar no dia a dia da sua empresa, transformando-se de um produtor ou uma produtora rural num empresário, uma empresária rural, que vai entender esses números, que vai conseguir olhar a bolsa de valores e entender qual é o valor daquele produto historicamente, para onde está indo, taxa de câmbio, quanto que está a tonelada de ureia. Tudo isso você vai conseguir entender mais do seu negócio, somado a um autodiagnóstico, onde estou, para onde vou, como posso melhorar, e um plano completo de gestão dos seus contratos, documentos, análise, toda a sua parte de agropecuária, né? Os seus laudos agronômicos, os seus laudos de perda, seus laudos de produtividade, tudo aquilo que você precisa ter de gestão de documentos, de gestão de uma empresa, com pitadas de ensinamentos da reforma tributária, o que você tem que fazer, análises contextuais. Devo ir para a pessoa jurídica? Devo permanecer como pessoa física? Quais os tributos que vão impactar a minha vida? Tudo isso está dentro do nosso programa, que será lançado em março, né, Pedro? Comecinho de março, acompanha aí os nossos canais, para que você, vendo esse cenário de dificuldade, esse cenário desafiador, qual ferramenta você pode colocar na sua vida para melhorar a sua gestão e permanecer relevante na sua atividade agropecuária. Você quer ser parte da parcela de produtores e produtoras brasileiros que vão entregar a demanda de comida e energia que já está contratada do Brasil, porque também, conforme uma entrevista do vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que era o presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, que toma posse agora, ele disse o seguinte: o agro brasileiro será o maior do mundo entre 2035 e 2040. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já falamos lá, nós já analisamos lá, o pessoal da SLC, o CEO da SLC, tem um vídeo falando disso, né, Pedro? A demanda já está contratada. Você quer ser quem vai entregar uma parte dessa demanda e continuar sendo um fornecedor do produto que você produz aí na sua fazenda, no seu sítio, na sua área? Então você precisa começar a se preparar para o agro do presente e do futuro, e nós trouxemos essa ferramenta para você. Acompanhe os nossos canais, que o nosso plano de transformação do produtor, produtora rural, do empresário rural, o nosso método Roma, está para ser lançado, e ele é a ferramenta ideal para você analisar esses cenários e olhar para frente com uma perspectiva de resultado. Então, primeiro vídeo do ano, não quero me estender muito, mas pense nisso. Trate esta análise aqui como o fim de 2025, com uma perspectiva de um 2026 difícil,
e você precisando mudar o seu mindset, a sua mentalidade com uma ferramenta. E nós vamos trazer mais informação dessa ferramenta para você ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, em todas as nossas redes. E preste muita atenção, produtor e produtora rural. Se algum advogado, se algum profissional que você analisar ou for consultar, que seja especialista em agronegócio, te sugerir entrar com uma recuperação judicial, entenda que você está entrando num buraco de difícil saída, tá? Analise muito bem isso, de repente peça uma segunda opinião, não vá no embalo, porque tudo isso repercutiu e está repercutindo no mercado e pode ser que você entre numa espiral que você não consiga sair mais e seja decretada a sua falência, porque recuperação judicial é assunto sério e não é panfletagem em rede social que vai resolver o seu problema, porque se você está com esse nível de endividamento é porque o seu plano de negócio talvez não tenha sido bem executado, o seu plano de ação talvez não tenha sido bem executado, você não tenha tido um orçamento, tenha feito investimentos daquele cenário de euforia do pós-pandemia e agora veio a retração do mercado. Uma série de aspectos e variáveis que nós já analisamos aqui pode ser o seu caso. Então, a depender de como você chegou nesse nível de endividamento, se é o seu caso, preste bem atenção que a recuperação judicial é muito grave. Agora, se o seu caso é de perda de safra por questões climáticas, de perda de rendimento por questões mercadológicas, fatores adversos que impactaram a sua vida, você pode ter direito a uma reestruturação com o alongamento da dívida, a mais prazo para pagar, a carência e manutenção dos juros do contrato, de acordo com o Manual de Crédito Rural, que você vai aprender também no método Home. Se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, é só entrar em contato conosco. Então, esses dois aspectos, cuidado com a recuperação judicial que impacta a sua vida e impacta o mercado, e se você teve perdas que são decorrentes de fatores adversos, você tem essa possibilidade de pedir a reestruturação. E se a sua questão foi de plano de negócio mal executado, plano de ação mal executado, orçamento que você não olhou direito e os seus custos que não fecharam, você também pode ter a possibilidade de se reestruturar sem recorrer ao remédio amargo da recuperação judicial. Procure orientação correta, procure orientação de quem entende de agro de verdade. Aqui na Rocha Maso, nós entendemos de agro de verdade, estamos aqui para te ajudar. Então, nesse final de vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa comunidade, entrar aqui pelo link no WhatsApp da nossa comunidade, onde você vai ser abastecido com todas as informações que você precisa para entrar com os 2 pés pujante em 2026 para começar a sua nova trajetória. Desejo a você um ano maravilhoso e estamos aqui para te ajudar naquilo que você precisar, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilha com quem você acha que gosta, dá uma hypada no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos conteúdos, fala do nosso canal para os seus amigos e traga mais gente para fazer parte desse ecossistema, que tem mais de 80 vídeos, já fizemos muitos materiais, temos o nosso TikTok, que tem outros materiais lá, nós temos o Instagram, temos o Facebook, temos o nosso site www.rochamaso.com.br, que tem lá os profissionais, tem os nossos serviços e os nossos contatos, se você quiser nos encontrar. Beleza? Fique com Deus, muito obrigado, vejo você na próxima. Até logo.